Deus, o teu verbo guarda nós, combate o inimigo atroz, e a Jesus Cristo, Filho teu, quer derrubar do trono seu. Jesus, demonstra o teu poder, ó Rei dos Reis, em proteger o povo teu que possa amar e eternamente te louvar. Espírito Consolador, dá-nos união, fraterno amor, na angústia vem nos amparar, da morte à vida nos guiar. Bem-vindas e bem-vindos ao culto organizado pela Capela de Cristo. Esperamos que a sua fé em Jesus Cristo seja fortalecida. Ser evangélico luterano é ser ecumênico e dialogar respeitosamente com as religiões. Nos reunimos na certeza de que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo está entre nós. Amém. Ser evangélica luterana é reconhecer que Deus me ama apesar do meu pecado. Ser evangélico luterano é uma dádiva divina. E eu sou muito grato a Deus por ser essa pessoa contemplada com essa graça. O que é a confissão? A confissão tem duas partes. Primeiro, confessamos os nossos pecados. Segundo, aceitamos a absolvição que a pessoa que ouve a nossa confissão nos anuncia. Podemos aceitá-la como vinda de Deus mesmo, não duvidando de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados estão perdoados perante Deus do céu. Confessamos diante de Deus tudo aquilo que nos pesa nos nossos corações. Senhor Deus Pai, e conhecemos Tua misericórdia e Tua fidelidade de geração em geração. Sabemos que somos seres humanos justos e pecadores. Muitas vezes falhamos, erramos e cometemos pecados. Por isso, queremos confessar aquilo que está nos nossos corações. Senhor, confessamos que agimos com ódio e não olhamos para as pessoas próximas. Confessamos que esquecemos de seguir a Tua palavra e fazemos aquilo que é mal. Confessamos que pecamos em palavras, ações e omissões. Senhor, por Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos que a Tua ira e Teu juízo não venham sobre nós, mas sim o Teu perdão. Restaura as nossas vidas e faz com que sejamos Tuas servas e Teus servos. Amém. O que é o ministério da absolvição dos pecados? É o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados às pessoas que se arrependem e não os perdoar a quem não se arrepende. A palavra bíblica de 1 João, capítulo 1, versículo 9, declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e estamos dispostos a não pecar mais. Deus nos perdoa por graça e misericórdia. Amém. Ser evangélico luterano é crer que Deus justifica as pessoas mediante graça e fé. Ser evangélica luterana é não concordar com a comercialização do sagrado.
descobrem corações, nos fragiliza a fé, tomam nossas ações. Aos que têm fome e sede, aos órfãos de amor, carentes de justiça, ouve nosso clamor. Kyrie, Kyrie, eleison, tem piedade, Senhor. Criste, Criste, eleison, tem piedade, Senhor. Criador de terras férteis, de sons e cores mil, por teu cuidado e amor, somos gratos, Senhor. Buscamos tua paz, um terno abraço teu, estende-nos a mão, ouve nosso clamor. Kyrie, Kyrie, eleison, tem piedade, Senhor. Criste, Criste, eleison, tem piedade, Senhor. Que nossas diferenças não gerem opressão, saibamos compreender e aprender com o irmão. Que neste vasto mundo guia-nos, Senhor, tua palavra seja luz, instrumento de ação. Kyrie, Kyrie, eleison, tem piedade, Senhor. Criste, Criste, eleison, tem piedade, Senhor. Amém. Ser evangélico luterano é viver o amor de Deus. Ser evangélica luterana é crer que somos simultaneamente justos e pecadores. Senhor Jesus Cristo, Tu és minha justiça, eu, porém, sou teu pecado. Levaste sobre ti o que é meu e deste a mim o que é teu. Tomaste sobre ti o que não eras e deste a mim o que eu não era. Senhor Jesus Cristo, permaneço contigo e a ti me prendo e em ti creio, pois tu somente és o que importa. Depois quero ir e confrontar-me com os 10 mandamentos e aplicar-me às boas obras. Mas o principal será que a ti me atenha e que por ti me seja doada a vida eterna. Amém. Ser luterana é viver todos os dias do batismo, negando as minhas próprias vontades e buscando viver a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia. Leitura bíblica, João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém.
Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Irmãos e irmãs da União Paroquial São Paulo, certamente quando vocês eram crianças, vocês montaram uma dessas pirâmides com cartas, seja para passar o tempo, seja como diversão. Essas pirâmides, elas são muito frágeis. Qualquer vento, qualquer assopro ou até falar muito alto perto pode derrubá-la. Teologia não é uma ciência exata. Teologia está dentro da área das ciências humanas. O fundamentalismo tenta transformar a teologia em uma ciência exata. E aí entra toda a questão da verdade. O texto bíblico de hoje, do Evangelho de João, nos fala sobre a questão da verdade. Vou falar de dois tipos de verdade. A verdade empírica, aquela verdade que a gente consegue comprovar, e a verdade cristã. Um exemplo de verdade empírica é 2 mais 2 é igual a 4. Ou se eu utilizar uma simples bolinha e alargá-la, ela vai cair. Quer dizer, todo o corpo que for largado sofre a ação da gravidade e cai. Isso é uma verdade que eu consigo comprovar. E existem as verdades cristãs. Verdades cristãs são confissões próprias para nós, pessoas cristãs, que às vezes são universais, que servem para todo mundo. Por exemplo, o amor ao próximo. Podemos aplicar isso para todo mundo. Mas tem verdades que só servem para pessoas cristãs. Por exemplo, Cristo ressuscitou. Se eu disser isso para alguém de origem judaica, se eu disser isso para alguém de origem budista, pouco importa ou pouca diferença vai fazer. Mas o que acontece com pessoas que têm a tendência de fundamentalismo? Elas gostam até de brincar com a teologia, brincar no sentido ruim. Elas transformam verdades cristãs em verdades empíricas, naquelas verdades que a gente tem que comprovar por 2 mais 2. E se a conta não fecha, aí a gente é acusado de ser pessoas sem fé, de ser hereges, de tudo mais. E eles querem colocar essas verdades cristãs goela abaixo das pessoas. E assim a missão de Deus não funciona. Deus age em liberdade. E há pessoas que querem prender o Espírito Santo. Nós vivemos no Brasil, nós somos Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A nossa responsabilidade cristã se passa aqui no Brasil. Nós vemos muitas coisas acontecendo no nosso país, na nossa sociedade. E eu gosto muito de lembrar do saudoso sociólogo polonês radicado no Reino Unido, Zygmunt Bauman, quando ele fala que as estruturas do mundo estão se liquefazendo, estão virando líquido. Podemos falar que hoje há pouco amor no mundo, ou quando a gente se envolve com alguém, às vezes a gente deposita tanto amor naquela pessoa e a gente não é correspondido, ou vice-versa. Nós temos famílias que estão se liquefazendo, estão se diluindo. Nós temos governos que não conseguimos mais confiar, que se liquefazem. E, às vezes, eu ouço pessoas jovens dizendo que estão sem perspectiva
para o futuro. E aí eu até entendo as pessoas fundamentalistas. Elas olham para a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela não é uma palavra morta, não é uma palavra de 2, 3 mil anos. Ela é uma palavra viva. E a Bíblia, eu gosto muito de estudar a Bíblia porque ela é muito viva. Ela fala de relações da vida. E o que o fundamentalismo tende a fazer com a Bíblia? Ele tende a petrificá-la, transformá-la num grande tijolo, numa grande lei que quer reger a nossa vida sem dó nem piedade. E o que fazem é transformar a Bíblia viva em uma ciência exata. Quando a gente transforma a Bíblia, a palavra de Deus, em uma ciência exata, ela é mais ou menos parecida com essa torre, com essa pirâmide de Carpas. Ela é muito frágil, é muito difícil defender esse tipo de teologia. Na teologia fundamentalista, as pessoas não entendem muito bem o que acontece, elas têm mais certezas do que dúvidas, então é muito frágil. Qualquer pessoa que faça um questionamento está ameaçando com um vento forte a derrubar essa pirâmide de Carpas. E tudo na teologia fundamentalista, tudo que o Lutero combateu lá no século XVI, nós estamos tendo que combater hoje novamente no século XXI. A teologia fundamentalista, ela tira o Cristo do centro. Jesus Cristo não pode ser o centro das coisas, porque na ideia deles o Cristo atrapalha. Então tudo que é periférico, tudo que é secundário, eles trazem para o centro. E por isso ela é uma teologia tão frágil. Se alguma coisa lá na genealogia de Jesus não se encaixa bem, ameaça a estrutura. Se alguém diz, ou pensa, ou diz, por exemplo, sobre a virgindade de Maria, se alguém questiona esse dogma, a teologia fundamentalista fica abalada. E dizem, se Maria não era virgem, então Cristo não era Cristo. Ou seja, colocam a questão da crucificação em segundo lugar e puxa-se uma carta lá no meio da pirâmide que toda treme e toda pirâmide cai. É isso, irmãos e irmãs, que é a teologia fundamentalista que Lutero tanto combateu na sua época. E aí entra toda a questão da verdade que estamos vivendo no nosso tempo. Estão nos apresentando, às vezes, nas mensagens, algumas verdades fajutas. É uma verdade que precisa ser editada, precisa ser manipulada, precisa se destacar coisas, fazendo com que a pessoa que lê ou vê aquela imagem só dê atenção para um detalhe que às vezes é secundário, terciário. E a verdade passa a ficar oculta ou se torna uma verdade manipulada, uma verdade falsa. Outras pessoas vinculam coisas de determinado ano com outro determinado ano e fazem essas conexões, às vezes sem pé nem cabeça, para defender uma suposta verdade cristã que eu nem sei se existe. Ou talvez só exista na cabeça dessas pessoas. Porque a gente aí faz uma ou duas perguntas a mais e essas pessoas ficam sem respostas e nos acusam rapidamente de sermos hereges, de não acreditarmos em Deus. Geralmente quem defende a vida, quem anuncia a palavra de Deus, como dizia o teólogo Gerhard von Rad,
atrai sobre si a desgraça, atrai a perseguição. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, assim como Lutero fez lá no século XVI, a gente atrai a perseguição. A gente atrai pessoas que não querem que o irmão ou a irmã tenha um alimento todo dia, tenha um lar, tenha uma vida. Nós atraímos essas coisas quando anunciamos a palavra de Deus. E aí somos igreja profética, somos igreja no Brasil. Deus criou um mundo tão múltiplo, tão multicolorido, tão plural. E há pessoas que se dizem cristãs que não suportam a existência da outra pessoa, seja pela cor, seja pela orientação sexual, seja pelo jeito que as pessoas se vestem, pelo jeito que elas arrumam o seu cabelo. E no Brasil tem se criado ou se importado uma ideia do que chamam de American Way of Life, o jeito americano de viver a vida. E nesse jeito americano de viver a vida, surgem as narrativas da realidade. A verdade, ela precisa ser contada do jeito que mais me favoreça, por exemplo. Fala-se também qualquer coisa e se diz que é liberdade de expressão. Mesmo que esse discurso vá se multiplicando e lá na frente gere a morte de alguém. E tudo isso dizem que é uma liberdade. Não sei até que ponto pessoas cristãs conseguem administrar esse tipo de liberdade. Transformam essa pseudo-liberdade, essa liberdade falsa, essas verdades falsas em pecado e não se dão conta. Bom, a realidade do pecado, ela é sempre terceirizada. É sempre o outro que é pecador. É sempre o outro que eu devo acusar. É sempre o outro. Então, nós estamos vivendo no nosso país algo muito assustador nos últimos tempos. E quando eu olho para a realidade da interpretação bíblica, parece que nós estamos vivendo, não no tempo de Lutero, mas um pouco antes. Pessoas brincam com a Bíblia, pegam versículos e aplicam à nossa realidade sem ao menos entender o que estão lendo. Não procuram ajuda, não procuram entender o texto bíblico, simplesmente o aplicam e geralmente o fazem com ódio. Lutero leu a Bíblia e estudou muito durante o século XVI. Lutero é, sem dúvida, um dos maiores biblistas da história. Lutero aprendeu a interpretar a Bíblia, olhou a sua realidade e a igreja da sua época. Nós estamos no século XXI e temos a responsabilidade, como pessoas herdeiras da Reforma, como pessoas evangélicas luteranas, de interpretarmos e lermos a Bíblia e estudarmos a fundo a Bíblia, não só de uma maneira superficial, de uma maneira que só faz jus às coisas que me importam, mas estudar ela e fazer a vontade de Deus. E no século XXI, do século XVI ao século XXI, muito se aprendeu sobre a Bíblia, muitas coisas que hoje nós sabemos, Lutero não sabia. Lutero não tinha acesso a métodos que nós temos hoje. E por isso a nossa responsabilidade é ainda maior. E com isso eu não estou dizendo que a gente deve esquecer Lutero, muito pelo contrário, ele tem que ser lido e estudado também, todos os dias. Para que nós, pessoas evangélicas luteranas, tenhamos a certeza de estarmos sendo diferença nesse mundo. E a verdade cristã, ela se traduz não em discursos em que o ódio aparece mais. A verdade cristã, ela se manifesta através da ética, através da misericórdia, da diaconia.
Eu lembro de um texto que, logo depois do período exílico, interpreta as primeiras comunidades judaicas. E nesse texto, eles registram algo que talvez é importante para nós hoje. Eles, quando tinham alguma decisão, eles registravam a decisão da maioria, mas também eles registravam a decisão das minorias. E lá há uma explicação do porquê disso. Dizem que a decisão da maioria hoje pode ser que no futuro não seja a mais ética nem a mais sábia. Por isso nós temos que também registrar a decisão das minorias. Esse texto do Evangelho de João foi usado muitas e muitas vezes no âmbito político no nosso país, de forma muito lamentável, diga-se de passagem. Lutero, no seu tempo, foi um intérprete da Bíblia. Ele estudou a fundo a sua mensagem. E a Bíblia, ela é algo polissêmico, uma palavra difícil, mas ela é um livro que não é para ficar guardado, mas precisa ser lido e interpretado. Ela tem múltiplos e múltiplos sentidos. Por isso ela é interpretada aí há mais de 2000 anos. Pessoas que leem pouco têm muitas certezas. Pessoas que leem muito têm muitas dúvidas. Uma igreja da Reforma é aquela igreja onde se prega e se administra corretamente os sacramentos. Essa é a essência da Reforma. Isso está registrado na nossa principal confissão, na Confissão de Augsburgo. Não é uma igreja que tem que estar constantemente em reforma, como se gosta de dizer por aí. Não é uma igreja que precisa estar inventando uma coisa nova a cada momento para se manter no mercado, mas é uma igreja onde a verdadeira palavra de Deus é pregada, sem fanatismo, sem invenções da realidade, sem imposições, porque nós acreditamos que a missão é missão de Deus, é Ele quem faz, nós somos os seus instrumentos. 31 de outubro de 1517 marcou a Reforma Protestante. Não foi Lutero que iniciou a Reforma, foi o próprio Deus que, através de Lutero e seus colaboradores, levaram a palavra de Deus novamente para dentro da realidade das pessoas. Foi o Espírito Santo que reformou a Igreja. E é o mesmo Espírito Santo que nos convida, não nos impõe, nos convida a sermos pessoas éticas, pessoas que olham para o próximo, olham para esse mundo tão sofrido. Deus não quer que a gente simplesmente cruze os nossos braços, mas Ele quer ver a gente arregaçando as mangas e colocando as nossas mãos a serviço, na diaconia. Por isso, Ele nos convida, não nos obriga. Deus quer a nossa presença em seu meio. Que nesse dia 31 de outubro possamos lembrar da nossa relevância como pessoas evangélicas de confissão luterana aqui em São Paulo e a diferença que nós fazemos nesse mundo que tanto sofre. Que Cristo, em sua infinita graça e misericórdia testemunhada na cruz, possa nos ajudar, nos animar e fazer com que esse mundo que tanto sofre seja um mundo com paz e que reflita muito mais o reino de Deus do que as coisas ruins que a gente tem presenciado nos últimos tempos. Que Deus esteja com cada um e cada uma. Amém. Confissão de fé formulada por Martim Lutero. Não me é possível seguir aos mandamentos de Deus até o presente momento, devido à minha maldade e fraquezas inatas. Se eu não pudesse crer que Deus perdoa as minhas falhas diárias, em nome de Jesus, acabou-se tudo para mim.
Vou desesperar como Judas Iscariotes, mas não chego a esse ponto. Ao contrário, agarrar-me-ei ao pescoço aos pés de Cristo, como a pecadora. Mesmo que eu seja ainda pior que ela, agarro o meu Senhor. Então Ele, Jesus Cristo, dirá ao Pai, seu e nosso Deus: esse chato também deverá ser perdoado. Ele nada cumpriu e transgrediu todos os meus mandamentos. Sim, Pai, mas ele se agarra em mim, que importa? Morri por ele também. Absolve-o. Essa é a minha fé. Ser evangélico luterano é uma bênção. É viver com a certeza de que por meio de Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus no nosso batismo. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat bedroht. Irmãos e irmãs, na fé da comunidade em Vila Campo Grande, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidado para uma palavra de saudação, lembro com vocês a palavra do Salmo 66, verso 20, que diz: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendizemos a Deus por acolher a qualquer dia e hora a nossa oração e, independentemente do que venhamos a fazer, será fiel e não retirará de nós a sua graça. Rendo gratidão por vocês serem pessoas de fé que se reúnem para orar, louvar, ler juntos o texto bíblico. Assim cuidam da fé pessoal e renovam a pertença a Deus. Rendo gratidão também por vocês anunciarem o Evangelho de uma forma a ser boa notícia na vida das pessoas. O testemunho que vocês rendem é dinâmico, contextual, atualizado e transformador da vida de muitas outras pessoas. Continuem assim, nesse testemunho comunitário, e esta é a minha oração. Deus é fiel conosco. Oro para que também vocês permaneçam fiéis a Cristo Jesus, sirvam a Ele através das pessoas, na certeza de que também Deus não faltará com vocês. Permaneçam fiéis à comunhão de comunidades no Sino do Sudeste. Juntos e juntas, certamente nossa voz será mais forte. Permaneçam fiéis a Deus, que ouve nossa oração e é socorro bem presente. Deus conceda a vocês um abençoado culto e tempo da reforma. Ser evangélica luterana é saber que somos salvos pela graça por meio da fé. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz,
foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor. Triunfará na exterminar. Sem medo estamos, pois não tem poder de superar. Pois o rei do mal não dominará. Já condenado está por uma só palavra. O verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá. Espírito, verdade. E a morte eu sofrer. E tudo se vai. Seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido. A bênção e o envio. O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de ti para te prevenir de pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti para te amparar quando caíres. O Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para te defender quando outros caírem sobre ti. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim, te abençoe o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E saiamos sempre para onde pulsa a vida. Que Deus nos oriente nessa busca suprema e ali onde a vida pulsa, possamos, eu e você, fazer diferença para outras pessoas. Vamos em paz. Vamos agora em paz. Vivamos como pessoas livres. Sirvamos ao Senhor, alegrando
Ser evangélico luterano é bom demais. Ein feste Burg ist unser